Ações da Taesa. Tudo o que você precisa saber antes de investir ou para você que já é investidor. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. E se você é inscrito, cheque se de fato está, que o YouTube tem retirado a inscrição de muita gente. E comentem também. Você investe nas ações da Taesa? Eu vou sortear uma caneca do canal e um livro, O Investidor Inteligente. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, 9h30, no meu Instagram e no da Levante. O link dos dois estão aqui embaixo. E vamos lá, né, pessoal? Vamos falar da Taesa. Eu acho que é uma das empresas do setor elétrico da qual eu mais recebo dúvidas, né? E hoje eu vou mostrar um pouco, né, do modelo de negócio da empresa, dos principais pontos, né, do setor, contratos, o que o investidor precisa olhar para entender da Taesa e tomar a decisão se vale ou não a pena investir ou continuar, tá? Bom, mas para começar, vou mostrar esse gráfico aqui, tá? Performance da ação dos últimos 5 anos. Então a ação aqui saiu da casa dos R$20 e hoje próximo à casa dos R$40. E esse gráfico aqui, ele não considera, tá, os dividendos. Quando a gente olha para os dividendos, depois eu vou mostrar, tem mais uma porrada aqui, tá? Quando a gente compara com o índice Bovespa, o que a gente vê? A gente vê uma performance acima, né? Então a Taesa aqui subindo 85% nesses 5 anos, contra o Bovespa subindo 63%, mas não estamos contabilizando aqui os dividendos, né? Esse gráfico aqui não contabiliza. E, além disso, né, uma tendência muito mais suave, né? As ações das elétricas costumam ter menos volatilidade, ou seja, a oscilação, né, que as ações têm, do que o índice Bovespa. Então é um fator aqui de risco que contribui para o lado do investidor. Mas vamos começar com essa análise, tá? Primeira coisa que o investidor precisa saber é que o setor de energia elétrica ele é dividido basicamente em 3 segmentos: geração, transmissão e distribuição, e são bichos completamente diferentes. Não tem nada a ver um com o outro, com riscos e negócios bem diferentes. Eles estão no mesmo setor elétrico, mas tem características bem diferentes, tá, pessoal? Geração, estamos falando, por exemplo, das hidrelétricas, né? Então, é a empresa que tem a concessão de transformar a energia da água, ou seja, de outros fatores, né, em energia elétrica e disponibilizar para o sistema. Transmissão, são as redes de alta tensão que pega a energia gerada pela geradora, né, e traz até próximo centro urbano em alta tensão, e a partir daí uma empresa de distribuição, né, faz a redução da tensão e entrega na casa das pessoas. A transmissão é esse intervalo, né, onde ela disponibiliza os ativos e faz a transmissão da energia de alta tensão, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto aqui, de forma bem simples aqui para entender, mas uma característica que o investidor precisa entender, né? Não vou entrar nos três segmentos, mas vou entrar aqui especificamente na transmissão. Transmissão é o segmento mais seguro e mais previsível que existe dentro do setor elétrico, tá? E por quê? Porque a receita é muito previsível e tem pouca participação, né, ou pouca volatilidade em função de volume e de preço, tá? Então, ela disponibiliza as linhas dela e o sistema faz a transmissão de energia, né? Se o sistema não disponibilizar energia, né, ou disponibilizar 10% a menos, ou se o preço da energia cair fortemente ou subir fortemente, tem um impacto muito baixo nas receitas das empresas de transmissão, no caso aqui da Taesa. Geração e distribuição acabam tendo impactos quando tem essa volatilidade. Também não tem um risco forte do lado de crédito, tá, pessoal? Então acho que esses são os principais pontos que o investidor precisa entender, é que existe uma previsibilidade, não tem risco de volume, não tem risco de preço e um risco muito baixo do lado de crédito. Pessoal, como de costume, esses gráficos e tabelas todos eu deixo no meu canal do Telegram, tá? Então se você quiser acompanhar esse vídeo já com os gráficos e as tabelas, aí, os dados na mão, eles estão no meu canal já e o link está aqui embaixo, então entra lá, eu estou sempre mandando conteúdos interessantes. Outro ponto que você tem que saber em relação à transmissão. Você vai ouvir muito RAP, que significa receita anual permitida, tá? Então essa vai ser a receita aqui das empresas de transmissão, mas o que isso significa? Bom, você tem uma série de ativos, então as linhas todas que você construiu ou comprou, que você disponibiliza para o sistema. E como é que você é remunerado por essas linhas? Então existe um cálculo em que o regulador
fala quanto esses ativos valem e ele remunera você a uma taxa de retorno. Então, a um número, né? Tipo, uma taxa de retorno de 15, 20, 10. Isso é determinado já em contrato e você sabe quanto vale os seus ativos. E aí você multiplica os seus ativos pela taxa que o sistema paga e você sabe exatamente o quanto você vai receber, tá? E aí o que é importante nesse negócio todo? Bom, quando você olha para a Taesa, né, existem alguns tipos de contrato que você precisa entender, tá? Basicamente 3 categorias aqui que eu vou colocar para vocês. Então a primeira categoria são os contratos anteriores a 1999, que são de 30 anos, renováveis por mais 30, que tem um reajuste, tiveram reajuste a partir de 2012 pelo IPCA e uma revisão tarifária de 5 anos. Segunda categoria são os entre 99 e 2006, como vocês estão vendo aqui na tela, que eram corrigidos por IGPM. Mas esses contratos tinham uma característica, que quando você chegava no meio deles, então 30 anos, né, quando você entrava no 16º ano, seu RAP, né, sua receita anual permitida, era reduzida pela metade, tá? Então essa era uma característica, a gente viu isso em meados ali de 2015, 2016, em algumas empresas, e isso representa aqui 68% da RAP total da Taesa. E a terceira categoria são os contratos a partir de 2006, corrigidos anualmente por IPCA, revisão tarifária 5, 10, 15 anos, 30 anos de concessão, tá? Então essas são as 3 características. E um ponto importante é a segunda categoria, né, que tinha essa quebra. Então, tivemos alguns anos em que o RAP da Taesa caía bastante, como outras empresas do setor, tá? Então, é um ponto importante para a gente estar atento. E aí, quando a gente olha para o lado da operação da Taesa, né, então ela atualmente possui mais de 40 concessões, basicamente espalhado pelo Brasil inteiro, né, são mais de 14 mil linhas de transmissão. A RAP dela é de 3,5 bilhões de reais, uma margem EBITDA aqui acima de 80%. E ela tem um market share aqui de mais de 10% da RAP total do sistema, né? E aí como é que ela pode crescer? Então existem formas de uma empresa crescer de transmissão, que são 2, né? Uma, entrando em novos leilões, né? Fazendo compra de ativos já existentes, ou comprando empresas que não estão conseguindo ser rentáveis, ou então via construção de novos projetos, tá? Então aqui a gente tem um pouquinho do histórico dela, de como ela atua tanto do lado de novos projetos, né, de construção, como também de ativos já existentes. Bom, mas aqui eu vou mostrar um outro ponto que é importante, né, que é a questão da previsibilidade que a Taesa tem, né, e que as empresas de transmissão têm. Então, como eu falei, a Taesa e as empresas de transmissão têm pouca sensibilidade em relação a volumes, né, e preços. E ela disponibiliza os ativos para o sistema, né, que a gente vê aqui, né? Então, assim, é o percentual das linhas que ela disponibilizou para o sistema elétrico, né? Então, a gente está falando aqui de 99,9,8% do que ela tem. Então, ela conseguiu, de fato, entregar. E aí a gente vê aqui qual é a parcela, né, da receita anual permitida que é variável. Então, a gente está falando aqui de 1%. É muito pouco. Não importa se a gente vai ter uma baita de uma crise hídrica, uma mudança drástica nos preços e volume, a Taesa e as empresas de transmissão, em geral, não são afetadas, e isso é extremamente importante, porque quando a gente olha aqui para a receita, né, para a EBITDA e para todos esses dados aqui, existe uma certa baixa volatilidade e uma previsibilidade do que a empresa vai entregar, né? Então a gente olha aqui para a margem EBITDA, é um reloginho, fica muito próximo aqui, 80%, 85%, não muda. Então, e isso é uma característica importante porque permite a empresa a se alavancar. Então muita gente vai falar, nossa, mas o endividamento da Taesa ou de algumas empresas do setor elétrico são elevados. O porquê? Né? De fato são, né? Quando você olha aqui 3, 4 vezes o EBITDA, mas por que essas empresas se alavancam? Bom, você tem contratos de 30 anos com praticamente nenhuma volatilidade em relação a preço, volume, crise hídrica, então você tem de fato aquele fluxo programado. Você tem um contrato longo e o custo de capital, né, o custo de capital seu é mais caro do que o custo de capital de terceiros. Então, é uma vantagem você se endividar.
Então, por isso que essas empresas costumam ter um endividamento, né? Um endividamento acima da média. Né? Você fala, o setor elétrico é endividado? Ele é alavancado porque ele tem essa previsibilidade, essa clareza e usa capital de terceiros porque é mais barato do que usar o próprio capital. A pessoa, aproveitando, nós estamos falando aqui de transmissão, eu vou deixar um relatório aqui da Levante falando sobre Taesa e Transmissão Paulista, né? Então comentando tudo sobre essas empresas e comparando elas. Bom, e por último, né, eu trouxe aqui, dado todo esse reloginho que de fato a empresa é, pagamento de proventos, pagamento de dividendos. Então, como ela tem toda essa clareza, né, no fluxo de caixa dela e não tem uma necessidade forte de reinvestimento, uma empresa que ela cresce se alavancando e muitas vezes ela não consegue crescer tão forte. Então, quando a gente olha aqui para o payout dela, né, payout significa quanto ela distribuiu dos lucros, a gente está falando aqui de um payout entre 80% e 99%. Então, a empresa está distribuindo entre 80% e 99% dos lucros. Né? Então, isso aqui é bastante e é linear, né? A volatilidade é baixa. Não é como uma empresa, por exemplo, como a Vale ou como a Petro, que a gente vai ver alguns momentos pagando 20%, 25% de dividend yield e nos anos seguintes zerado, ou numa fase de anos sem pagar dividendos. Porque é uma empresa cíclica. Aqui é uma empresa não cíclica, por isso que ela consegue dar essa clareza para o investidor e para o investidor que busca renda, que busca construir uma carteira de dividendos, é importante ter ações do setor, principalmente do segmento de transmissão. Né? E aí quando a gente olha para o yield, né, para o dividend yield, que esse payout gerou, a gente está falando aqui próximo a 10, né? Então todo ano aqui 11,8, 6, 9,6, 12,4 é um dividend yield alto, né? Nos últimos anos aqui tivemos um lucro um pouco mais forte, alguns não recorrentes, mas a gente deve continuar vendo um dividend yield alto nos próximos anos, tá? Então esses são os pontos principais aqui que eu trouxe para análise do modelo de negócio da Taesa, dos principais pontos que o investidor tem que olhar, tá? Como eu falei, tem sorteio de caneca e de livro. Todos os gráficos e tabelas estão no meu Telegram e tem relatório da Levante. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.